Nesta demonstração, podemos visualizar que o indivíduo possui um sangramento aqui na região do dorso da mão, né? Então, assim como em todas as situações que eu tiver algum tipo de lesão envolvendo sangramento, eu preciso calçar as minhas luvas para evitar o contato diretamente com o sangramento da vítima, evitando assim a possibilidade de uma contaminação, tá certo? E nesse caso, nós visualizamos o que? Existe uma lesão, existe um sangramento, como a gente pode perceber, existem algumas gotas de sangue que saíram aqui da mão dessa vítima. E qual é a primeira técnica que deve ser utilizada para se fazer a contenção da hemorragia? A compressão direta da lesão. Então, com a minha mão devidamente protegida, eu vou fazer a compressão diretamente sobre o ferimento, fazendo com que o sangue seja impedido de continuar saindo, ok? Então eu devo manter essa compressão por alguns minutos, porque essa compressão, evitando que o sangue saia por essa lesão que foi gerada na mão desse indivíduo, vai favorecer o processo de coagulação do sangue na estrutura orgânica desse indivíduo. Então eu vou manter essa compressão por alguns minutos, posteriormente eu vou verificar se eu conseguir efetivamente conter este sangramento, ok? Caso eu disponha de uma compressa de gaze, eu posso executar esse procedimento fazendo o quê? Pegando essa compressa de gaze, ok? E fazendo essa compressa diretamente sobre o ferimento. Então, nesse caso aqui, eu vou estar executando um curativo compressivo, ok? Então, vou colocar esse chumaço de gaze diretamente sobre o ferimento e vou executar a compressão dessa lesão para conter esse sangramento. Caso eu disponha de uma bandagem de trauma, eu vou utilizar essa bandagem de trauma, então vou fazer a aplicação dessa bandagem. Então tem essa parte aqui, ó, que é uma parte compressiva, eu vou posicionar diretamente sobre a lesão e vou passar aqui a minha bandagem, efetuando a pressão para manter esse curativo bem apertado. Então aqui nesse clipe, o que nós fazemos aqui? Ó? Nós passamos a bandagem por dentro, ok? E nós retornamos com essa atadura, fazendo uma pressão. Dessa forma a gente faz com que por cima do ferimento a gente mantenha uma compressão satisfatória. E daí para frente eu vou fazendo o envolvimento da lesão com a minha bandagem, ok? Então vou fazendo a passagem aqui da minha bandagem para garantir o processo de compressão e assim evitar que o ferimento volte a sangrar, ok? Então, terminando aqui de fazer a passagem da minha bandagem, a gente vai finalizar aqui com o clipe, tá? Então nós temos aqui, ó, no final da bandagem, nós temos esse clipe aqui. Esse clipe ele possui dois ganchinhos aqui, que a gente costuma chamar de dente de cobra. Então o que esse clipe faz? Quando a gente passa esse clipe sobre a estrutura, ele automaticamente agarra sem que a gente necessite fazer o quê? Sem que a gente necessite utilizar qualquer tipo de adesivo para que a gente possa fazer a contenção do ferimento. Ok, pessoal? Então, essa é uma das formas que nós podemos utilizar essa bandagem de trauma. Existem uma série de outras formas que a gente também pode utilizar essa bandagem, utilizando aí da nossa imaginação, né, e do nosso treinamento. E dependendo da área onde essa lesão foi ocasionada, a gente pode fazer algumas variações da aplicação dessa bandagem. Então, observe que essa bandagem é uma bandagem bem estreita. A gente vai utilizar a bandagem que nós tivermos nas melhores condições para utilizar naquela região. Caso eu não disponha de uma bandagem de trauma para fazer a compressão sobre esse curativo que eu realizei para conter o sangramento, eu vou usar a atadura convencional, ok? Então o procedimento é o mesmo, a diferença da atadura convencional para uma bandagem de trauma é que a bandagem de trauma tem alguns acessórios que vão facilitar e favorecer uma melhor compressão durante o trajeto desse indivíduo até a unidade hospitalar e na parte da finalização do processo, né? Então, a atadura convencional, nós vamos basicamente utilizar o mesmo princípio,
Eu vou segurar a ponta e vou passar a atadura envolvendo todo o curativo, ok? E à medida que eu for realizando as voltas, eu preciso ir fazendo um ajuste na pressão. Para quê? Para que o indivíduo não volte a sangrar, para que essa lesão não volte a sangrar. Então eu vou manter esse processo de compressão, ok? Para evitar que o sangramento volte a acontecer. E assim eu vou enrolando a atadura até finalizar todo o procedimento. E aí, como eu falei, ao final do procedimento, na bandagem de trauma, que já é apropriada para isso, o que nós temos? Nós temos um clipezinho que a gente vai prender aqui tranquilamente. Então, como nós não temos um clipe, nós vamos ter que improvisar uma forma para fazer a fixação da ponta da atadura, para que ela não afrouxe e assim não volte a sangrar. Então eu posso utilizar um esparadrapo, por exemplo, tá? Eu dobro aqui essa ponta, ok? Mantenho aqui a compressão, utilizo aqui um esparadrapo e faço aqui a finalização. Ou eu posso também, utilizando uma tesoura, por exemplo, fazer um corte aqui na atadura, né? E dar uma rasgada aqui na atadura, que é o mais convencionalmente que quando a gente não tem recurso é o que a gente faz. E aqui eu vou fazer o que? Eu vou finalizar dando um nó e vou encaminhar esse indivíduo para o hospital. Então, caso eu não tenha uma bandagem de trauma, o recurso para fazer a bandagem compressiva é esse recurso com atadura convencional. Ok, pessoal? Então, vem comigo, até o nosso próximo vídeo.